Em 1900 existia uma profissão muito respeitada, se chamava telefonistas. Elas geralmente eram mulheres, era uma profissão bastante respeitada, bem remunerada e que todas as pessoas conheciam quando se falava em telefonistas. Mas em 1960 algo mudou. Começou a existir a descagem telefônica, que era mais rápida e prática. E você pode pensar, o que será que aconteceu com as telefonistas? Aquelas pessoas que faziam antes o intermédio entre uma ligação e outra. Agora pararam de existir porque tinha descagem rápida, certo? E logo depois veio o celular em sequência. O que você acha que aconteceu com essa profissão? Essa profissão, ela acabou deixando de existir. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar sobre isso. Hoje as coisas estão acontecendo num ritmo 10 vezes mais rápido quando se fala de tecnologia. No vídeo de hoje eu quero te mostrar um pouquinho de como o avanço da tecnologia pode impactar diretamente algumas profissões. Não estou dizendo que vai ser daqui para amanhã acabar essas profissões, mas que se eu fosse você, já começaria a olhar para entender por que a inteligência artificial pode substituir essas profissões. Fala pessoal, bem-vindos ao Engenheiro Investidor. Aqui quem fala é o Miquel. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante para mim e para todos que estão assistindo, que é algumas profissões que podem deixar de existir. Mas calma, eu quero te falar quais profissões podem no futuro deixar de existir por causa da inteligência artificial. Esse aqui não é um vídeo catastrófico que visa dar medo às pessoas, mas que, se você se atentar hoje, você pode continuar na sua função, mas um pouco diferente. Um outro viés que você vai agregar mais ainda. E no vídeo de hoje eu quero te passar as três profissões que podem deixar de existir, mas que se você ficar atento, você pode mudar essa realidade. E a primeira profissão que eu quero te falar é os tradutores. A tradução, por muito tempo, ela foi feita por pessoas renomadas. Só era feita por pessoas que tinham conhecimento da linguagem. Então elas tinham que ter um conhecimento culto de outras linguagens. Imagine, essas pessoas antigamente eram difíceis de encontrar e elas eram muito bem remuneradas por isso. Mas o que aconteceu? Com o tempo, apareceu, por exemplo, o Google Tradutor. No começo, claramente, não foi uma tecnologia que traduziu de forma real tudo aquilo que se botava em texto, mas ela foi melhorando. Passou a existir também o DeepNL. Então, é um sistema que tem de tradução de outros textos para português, inglês, qualquer linguagem do mundo. Então, essa é uma das profissões que começou a deixar de existir, certo? Algumas, alguns sites, na verdade, de tradução, como Upwork e outros de freelancer, já relatam cerca de 30, 20% de procura. Caiu a procura por esses profissionais. Então, significa o quê? Que as pessoas estão utilizando mais inteligência artificial para fazer esse tipo de trabalho. Significa que vai parar de existir tradutor? Não. Significa que agora você tem que se adaptar. O que a inteligência artificial hoje não faz? É adaptar o texto ao modo emocional, à cultura daquele país. Se realmente faz sentido aquilo ou não. E se às vezes, por exemplo, você precisa de um tradutor em tempo real, pode ser que você use IA, mas pode ser que é melhor que seja humano para transmitir o que realmente a pessoa quer dizer. Então, o que está acontecendo? Para tradutores, por exemplo, deixou de ter uma demanda grande, mas você ainda pode se destacar usando a própria IA, entendendo como você vai melhorar os textos agora que a própria IA gera. Então, essa é uma das primeiras profissões que foi realmente alterada ao longo do tempo. E a segunda profissão é a profissão que é a minha, na verdade, que é o analista financeiro. O que acontece? Essa profissão, ela, para ser conquistada, ela demora muito tempo. Você precisa fazer uma faculdade, precisa tirar algumas certificações, precisa entender sobre o mercado financeiro ou sobre indústria, que no meu caso eu trabalho com indústria, e precisa realmente estudar para entender como funciona o mercado como um todo. Mas você já parou para pensar qual é o tipo de trabalho que um analista financeiro, por exemplo, o Júnior faz? Ele praticamente é um consolidador de dados e informações, certo? Ele vai lá, pega a planilha, compila os dados, faz comparações e passa para o seu chefe. Ó, eu tenho esse cenário,
e estou fazendo essa comparação. E muitas vezes, esses dados são espaçados em várias unidades, vários departamentos. Pare e pense. Será que existe algum método de fazer isso mais rápido? Se você pensou em inteligência artificial, significa que sim. A inteligência artificial consegue fazer isso muito mais rápido do que uma pessoa, certo? Então, um trabalho que você demorava 8 horas quando você cria um agente, por exemplo, para fazer esse tipo de trabalho, ele faz ali em 2 horas. Pega, extrai relatório e faz comparações, coisa que um analista fazia. Então, grandes empresas já estão usando IA para a área financeira. Empresas como, por exemplo, a JP Morgan já estão usando bastante IA para comparar relatórios jurídicos. Algumas empresas nos Estados Unidos estão usando automações para fazer trades. Então você começa a perceber como o impacto da IA começa realmente a afetar o seu trabalho. Mas também tem a parte boa. Imagine você, com todo o seu conhecimento técnico, agora não perdendo mais tempo baixando planilha e fazendo compilações de dados e informações, certo? Agora você tem um poder maior na mão para tomada de decisões e comparativos. Agora você é uma pessoa de fato estratégica, porque aquela parte braçal você não está fazendo mais. Você apenas pega, compila os dados juntamente com uma inteligência artificial, ela faz isso para você e você analisa e vê realmente se funciona. Você pode perceber, as pessoas hoje em vagas no LinkedIn, elas não pedem mais apenas Excel avançado. Elas pedem outros conhecimentos, como inteligência artificial, Power BI, Python, entre outras skills. Então, se você realmente trabalha nessa área, o que eu lhe daria de sugestão é: comece a aprender inteligência artificial para aplicar ali no seu dia a dia em algumas rotinas. Aplique em primeiras rotinas pequenas. Por exemplo, vou automatizar um relatório aqui, uma extração do relatório para ele fazer todos os meses isso aqui para mim. Você cria um agente para fazer isso. Isso vai facilitar o seu trabalho. E essa é uma das soluções que estão sendo mais discutidas no momento, que é a da área financeira. Então, eu ficaria atento sobre o que pode mudar e que você pode aprender para mudar, para você não deixar de ser apenas aquela pessoa compiladora de dados, mas ser uma pessoa que usa inteligência artificial para fazer a diferença. E a terceira profissão é redator. E a terceira profissão que vai deixar de existir, na verdade já deixou praticamente de existir, foram os redatores, copywriters, social medias. Esse tipo de pessoas que escrevem conteúdo para a internet. Em 2010, o boom ali do marketing digital, o que aconteceu? Muitas pessoas procuravam esses especialistas, pessoas que escreviam textos com SEOs ali realmente muito bons. Então eles se destacavam no mercado como um todo. Mas pense, surgiu o ChatGPT. E o que aconteceu? O ChatGPT escrevia esses artigos, escrevia esses posts com uma forma até melhor e mais rápida. E sem precisar você gastar muito dinheiro, porque essa mão de obra era muito cara. Então você tinha que ir atrás de uma pessoa, às vezes você não achava, e demorava também para entregar o projeto. Você pedia um projeto, só que ele entregava 2, 3 dias depois. Então isso foi impactando diretamente. Com a inteligência artificial, você consegue fazer isso diretamente na sua casa. Mas tem um ponto positivo, que é, se você é um especialista nisso, você usa a inteligência artificial para quê? Para fazer você produzir em escala. Agora, em vez de perder 1 hora produzindo, por exemplo, um script de um vídeo, você perde ali 10 minutos. Em 1 hora, você faz 60 vídeos, por exemplo. Então, 6 vídeos. Então, por exemplo, você não precisa perder tempo agora fazendo em 1 hora apenas um vídeo. Você consegue fazer vários. Então, o ganho disso para quem é especialista é que você consegue agora escalar isso de modo que você seja mais rápido. Você consegue agora trabalhar com várias mídias sociais, com diversas pessoas e diversos clientes ao mesmo tempo. Você está vendo que essas profissões podem deixar de existir só se você não se atualizar sobre o que está acontecendo no mundo hoje. Então, você começa a perceber um padrão. Que padrão seria esse? A inteligência artificial ela está vindo para ocupar algumas profissões, principalmente aquelas que são de modo repetitivo. Aquelas profissões que você precisa todo dia extrair um relatório, você precisa todo dia enviar um e-mail, você precisa todo dia fazer um telefonema, você precisa todo dia enviar uma mensagem. Então ela está vindo para substituir esse tipo de profissão, certo?
Mas existe um ponto, e existe erros que se você cometer, você realmente vai ficar para trás. E o primeiro erro deles é: "Ah, a IA vai tomar a minha profissão, então o que eu vou fazer? Eu vou mudar para outra área". Eu acho que esse não é o caminho. O caminho que você tem que fazer é aprender inteligência artificial voltada para o seu trabalho. Você vai aprender, pegar a inteligência artificial e potencializar o seu trabalho. Trabalho esse que você fazia em 8 horas, agora você faz em 2. Então você entrega muito mais, dependendo se você é CLT, se você é PJ. E um dos erros também que está ligado diretamente ao que eu falei, é não aprender, não querer saber de IA, achar que a sua profissão não vai ser impactada. Pense comigo, toda a inteligência artificial, toda a tecnologia do mundo está evoluindo. Por que, que a sua área, especialmente a sua área, não vai ser impactada diretamente pela inteligência artificial? Pela tecnologia como um todo, sendo que todas as áreas estão sendo impactadas. Ah, mas eu sou médico, não vou ser impactado por isso. Ok, mas será que fazer, por exemplo, a avaliação de alguns exames não vai ter inteligência artificial para fazer isso de modo mais rápido? Fazer um diagnóstico mais rápido disso? Sendo que ela vai aprendendo com o tempo, que se chama machine learning? Então pense com isso. Não existe aquela de profissões que não vão ser impactadas. O que eu aconselho é, se você faz qualquer tipo de profissão, seja advogado, seja engenheiro, seja médico, seja garçom, ou seja qualquer outra coisa, estude inteligência artificial para que você não fique obsoleto como um profissional do mercado. Então, a IA vai eliminar profissões? Sim, mas cabe a você decidir se você vai ser um desses profissionais ou não. O que eu te falei é, você precisa se atualizar do mercado e entender como funciona. Eu te dei um panorama geral de apenas 3 profissões que deixaram de existir. Não que exista apenas essas outras 3, mas pode existir outras no futuro. O intuito aqui é fazer com que você realmente comece hoje a aprender, comece a aplicar no seu trabalho, até para você se diferenciar. Porque no mercado de trabalho, muitas pessoas ainda nem usam a inteligência artificial da maneira correta. Então comece a se especializar nessa área que você vai se destacar muito rápido. Então se você gostou desse vídeo aqui, me faz um favor, se inscreve aqui no canal, porque vai ajudar a gente a crescer. Aproveita, deixa o seu like aqui, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você realmente já está utilizando inteligência artificial no seu trabalho ou no seu dia a dia. Te vejo no próximo vídeo.